Boa noite, meus amigos, como vão? Hoje nós vamos responder aqui o tópico sobre as dúvidas que a gente deixou naquela caixinha sobre o coração. Na verdade, isso é mais um teaser para a nossa grande aula sobre o coração, onde vamos tomar passo a passo sobre como o coração funciona, a sua anatomia fundamental e discutir os assuntos mais pertinentes com relação à clínica. Uma forma de prepará-los para a nossa aula e instigá-los ao conhecimento, vamos responder uma dúvida do nosso querido amigo Antônio Guido, que perguntou queria saber sobre o triângulo de Einthoven, pediu para dissertar um pouquinho sobre ele. Antes de falarmos sobre a matéria em si, vamos dar um crédito histórico. Willem Einthoven foi um médico holandês que contribuiu de forma extraordinária para o desenvolvimento do eletrocardiograma que nós conhecemos hoje. Se a gente usa o eletrocardiograma como forma de diagnóstico, propedêutica e determinação de terapêutica para nossos pacientes, é em função do Willem. Ele promoveu esse breakthrough na medicina, ele promoveu esse breaking ground na medicina em função dessa aplicação da física na área médica. O que consta, o que se baseia o triângulo de Einthoven? É basicamente a análise de derivações. Existem dois tipos de derivações. As derivações de plano frontal é quando eu traço um plano perpendicular ao corpo, dividindo anterior e posterior. E essa derivação de plano frontal, ela tem as suas divisões em análises de derivações bipolares e derivações unipolares. Vamos discutir como é que funcionam as questões das derivações bipolares. Bipolares, o próprio nome já diz, já dá uma pista, eu tenho que ter dois polos, eu tenho que ter uma variação entre polos, uma DDP constitutiva. Então, olha só, isso aqui está na variação na norma anatômica, aí que é o lado direito, esquerdo e membros inferiores respectivos. Olha só, a derivação D1 bipolar, ela analisa um plano que vem da direita para a esquerda, no mesmo sentido do vetor que está com a setinha preta aqui. Em contrapartida, D2 analisa do lado direito do corpo, indo em direção ao membro inferior. Olha só aqui o vetor que é formado. E D3, ela avalia do membro inferior, o membro superior esquerdo, indo em direção ao membro inferior. Pronto, formei minhas três derivações bipolares. Como que essas derivações são aferidas para o eletrocardiógrafo? Através de eletrodos posicionados nos membros. Membro superior direito, membro superior esquerdo. E no membro inferior do lado esquerdo. Então, depois de falado sobre como funcionam as bipolares, vamos derivar um pouquinho sobre as unipolares. As unipolares são três. AVR, right, do lado direito. AVL, left, do lado esquerdo. E AVF, foot, do membro inferior. Então vamos discutir sobre como é que funcionaria as derivações, como que eu quero que você entenda as derivações. Como elas são unipolares, elas têm apenas um plano de análise. O que significa isso? Quando eu digo que uma derivação é AVR, é como se ela enxergasse o estímulo dessa região aqui, ó, do lado direito. Ela olha o estímulo através desse ponto. Isso vai ficar muito claro para vocês quando a gente vai analisar sobre o sentido de condução elétrica do coração. Imagine como se uma pessoa estivesse olhando você através do seu ombro superior direito. Esse é o AVR. Em contrapartida, o AVL é o contrário. É uma pessoa olhando aqui em cima no seu plano, no ombro superior do lado esquerdo. E também, AVF é uma pessoa que estivesse olhando nos seus pés para cima. Então você tem a formação de derivações unipolares. Entendido isso, entendido como que as funções elas se compartilham entre si, a gente tem uma questão principal sobre o sentido delas. Como que o eletrocardiograma expressa os sinais cardíacos nessas derivações, sejam bipolares ou unipolares. Tudo bem? Vamos discutir um pouquinho mais analisando esse desenho. O que eu fiz aqui? Eu apenas reduzi o triângulo de Einthoven para mensurar apenas o coração desse nosso indivíduo. Olha só, disse para você que a gente adentraria um pouco mais no sentido de condução do coração. É isso que vamos fazer agora. Como funciona o sentido de condução do coração? Eu tenho o nó sinusal na parte superior do átrio direito, proximamente, que lança o estímulo nessa região, dessa forma, sempre no sentido que vai ser muito clássico, vocês nunca vão esquecer desse sentido. É da direita para a esquerda, de cima para baixo, de trás para frente. Eu crio um vetor x, y, z. É como se o estímulo fizesse esse movimento aqui, ó. É como se a condução elétrica na revolta fizesse um movimento de vetor em descida. Como está representado aqui, ó. Por que isso é tão importante? Porque a partir desse entendimento, nós vamos conseguir interpretar as ondas que são expressas no eletrocardiograma, no exame já feito em si.
Então olha só, naturalmente o corpo começa o estímulo nó sinusal, o famoso marca-passo do coração, perpassa no nó atrioventricular, onde sofre um atraso, um delay, e depois é transmitido para as fibras de Purkinje e remediado para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que dissipam a carga para os dois ventrículos. Beleza, mas Marcelo, qual que é a função disso? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de estímulos de condução nervosa, tanto importante é as derivações para interpretar esse estímulo. Como que eu verei, como que eu vejo essas derivações, esses estímulos dentro do meu eletrocardiograma? Se é positivo ou negativo, como que eu sei que isso acontece? Então, vamos de uma forma muito simples para que você possa entender. Olha só, essa derivação AVR, ela está do lado direito, tudo bem? Está do lado direito. Ela enxerga o estímulo fugindo dela. A gente não falou que o estímulo vai da direita para a esquerda, de cima para baixo, de trás para frente? Então, o AVR está olhando aqui, ó. Como que ele enxerga o estímulo? Fugindo dele. Sempre que eu disser essa palavra fugir, entendam como uma onda negativa. O estímulo está fugindo do aceptor. Desse observador está fugindo dele. Então tem uma onda negativa. Nesse caso aqui, como estamos falando de despolarização atrial, eu vejo uma onda P negativa. Tudo bem? E olha como é que é interessante a contrapartida. Quando eu venho para a AVL, é o inverso. O estímulo está indo em direção à AVL, ao membro superior do lado esquerdo. Então, como que eu vejo o estímulo elétrico lá? Vejo uma onda positiva. Justamente porque o estímulo vai em contrapartida, vai na mesma direção do que o AVL, que é o observador do lado esquerdo. Tudo bem? Então, mais uma vez, para sedimentar esse nosso conceito, vejamos aqui a AVF, que é o FUT. Olha só, eu disse para vocês que é superior, inferior, direita, esquerda, anterior, posterior, anterior. Para cá, está descendo. Se está descendo, o estímulo vai de encontro ao observador AVF. Então, mais uma vez, eu vejo uma onda P positiva, porque vai em direção ao receptor, vai em direção ao observador do estímulo. Tudo bem? Isso se repete, isso vale também um conceito para as derivações bipolares, D1, D2, D3. Se vai no mesmo sentido, se vai ao encontro da derivação, nós temos um sinal positivo. Se vai contrário à derivação, negativo. É sempre assim, é o mesmo sentido para que nós consigamos entender essa derivação. Então tá, como que eu vou aplicar isso na minha vida, Marcelo? Entendi, achei interessante o triângulo de Einthoven, entendi como que o estímulo funciona e propaga-se através do coração, como que eu vou interpretar isso no meu eletrocardiograma, que, por exemplo, uma das questões que mais pegam os alunos de medicina e médicos recém-formados é esse sistema aqui, ó. Às vezes as pessoas não sabem o nome, é o sistema hexaaxial de Bailey. Olha só, hexaaxial, são 6 axes que a gente está lidando aqui. Como que eu vou saber o eixo do coração? Como que o coração está posicionado dentro do tórax? Nós sabemos que o coração ele não fica assim, né? Não existe um coração assim. Ele fica repousado, ele fica em repouso sobre o diafragma. Dessa forma, deitado sobre o diafragma. E aqui a gente consegue ter uma noção de como seria a inclinação correta do coração. O normal, o range, que a gente diz de normalidade, gira em torno de menos 30 graus até 90 graus. Poxa, como que eu vou determinar isso, Marcelo? Como que eu vou determinar? Calma, eu tenho sua resposta. Vamos retornar mais uma vez. Eu vou analisar apenas o plano frontal. Já deve ter visto em alguns lugares que existe outro plano, que é o plano horizontal. O que é o plano horizontal? É quando eu pego um plano e faço um corte aqui, ó, ao nível do coração, dividindo-o. E nesse ponto eu tenho as derivações pré-cordiais. Já ouviu também V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Nesse primeiro momento, vamos lidar apenas com o triângulo de Einthoven e as suas derivações correspondentes, sem mexer com as derivações do plano horizontal. E isso é para um outro momento. Tudo jóia? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Eu tomo como base apenas o plano frontal. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, você vai pegar o laudo de eletrocardiograma, como é que você olha num laudo, aqueles vários risquinhos, muitas vezes incompreensíveis aos leigos, como que ele vai te dar a inclinação do coração se ele não tem número nenhum em grau? Eu quero que você entenda isso. Então vamos lá, vamos entender o conceito. Aqui, ó, eu quero, antes de começar na matéria de fato, veja que o triângulo de Einthoven também é aplicado aqui, ó.
Poxa, Marcelo, eu não estou vendo D1 aqui em cima. Você está vendo D1, eu apenas trouxe a derivação para o centro do axis. O que eu fiz? Olha, D1 fica aqui. D1 desceu, olha D1 aqui de novo, na linha de 180 a 0 grau. E assim sucessivamente. Marcelo, onde está D2? D2 está aqui, ó, eu trouxe ela para o meio do axis. Então ela está entre menos 120 e 60. Marcelo, onde está D3? D3 eu trouxe para dentro do axis também, ó. D3 está entre menos 60 graus e 120 graus. Vamos entender isso com muita calma. Existe um método mais complexo, onde você pega uma fase, uma derivação mais isodifásica. O que significa isodifásica? Ela tem esse formato tanto positivo e negativo equivalentes. Você pega essa derivação mais isodifásica e depois vê um plano, não sei o que, traça um plano perpendicular, mas não é esse o nosso foco. Nosso foco é um direcionamento rápido para um eletrocardiograma simples na sua vida. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente explica o jeito tradicional de fazer também. É um prazer, mas eu quero tornar a matéria mais palatável. Olha só, minha dica, sempre pegue duas derivações frontais que tenham semelhança entre si. O que significa essa semelhança? Olha só, eu estou pegando duas derivações positivas. O que significa positiva mesmo, Marcelo? É que o estímulo está correndo em direção a ele. É como se eu estivesse aqui ó, no lado esquerdo, left, e o estímulo estivesse em direção a ele. Tudo bem? Então tá, peguei duas derivações semelhantes, tanto em amplitude quanto duração. Amplitude e duração. Peguei D1 e D2. Vou circulá-las aqui no nosso sistema hexaxial. D1. Onde fica D1? D1 fica aqui, pessoal. Ó. D1 fica aqui. D1 fica aqui. Ó. Vamos deixar marcado aqui D1. Encontrei D1. Onde está D2? D2 está aqui, pessoal. Ó. D2 está aqui. Ó. Encontrei esse pequeno range aqui. Ó. Já vou dar uma interpretação para vocês. O ângulo do meu coração está entre 0 e 60. Como eu determino de vez essa questão de planos e determinação de graus de coração? Trace uma linha que passe cortando exatamente no meio deste ângulo. Entre 0 e 60, qual é o elemento perpendicular que passa entre esses dois ângulos? No nosso caso aqui, 30. Simples, né? Muito simples. Não entendi, achei que foi migué. Então tá, vamos explicar de novo. Vamos explicar de outro exemplo. Olha só, eu estou vendo aqui que AVL e AVF têm a mesma conformação, Marcelo. Elas têm uma tendência isodifásica aqui, semelhante, com a amplitude positiva maior. Vamos analisar as duas, AVL e AVF? Vamos, com certeza. Olha só, eu peguei AVL nesse ponto. Vamos procurar AVL ali, pessoal. AVL é o observador do lado esquerdo, então ele tem que estar aqui, ó. Olha o nosso amigo AVL aqui, ó. É o menos 30 graus. Tudo jóia? Depois eu peguei AVF de novo aqui, ó. AVF FUT, é aqui embaixo, na ponta do triângulo de Einthoven. Olha aqui a AVF aqui, pessoal. AVF. Então eu tenho novamente um novo range para analisar. Entre 90 e menos 30, traçando um ângulo perpendicular entre eles, mais uma vez corroborando com a resposta, porque é o mesmo coração e aqui é o mesmo traçado eletrocardiográfico. Olha só, qual o ângulo que está no meio certinho de menos 30 e 90? É o meu amigo 30 de novo. Então esse coração tem angulação de 30 graus, que é a fisiológica, que é a normal para dentro do coração humano. Meus amigos, por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês. Isso é apenas um teaser. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, marca nos stories que eu vou repostar todas as marcações. É um prazer, divulgue isso. Se você achou interessante essa didática, achou interessante a metodologia, divulgue para os seus amigos, vai ser um prazer, uma honra poder ajudá-los, tudo bem? No mais, uma excelente noite, fiquem todos com Deus e nos vemos na próxima.